3, 2, 1. Fala galera, tudo bem com vocês? E o Corinthians, hein? Avassalador para cima do Santos. Corinthians que ganhou o clássico por 4-0, começou no 11 inicial com 7 garotos da base e terminou o jogo com 8. São os miúdos de Vitor Pereira e tem um que é xodó dele. Eu vou falar um pouco dele, vou explicar toda essa situação, todos esses bastidores de Vitor Pereira com os garotos da base do Corinthians. E vou também falar sobre a crise do Santos. Olha, muita corneta em cima do técnico Fabian Bustos, todo mundo pressionado, a diretoria vai ter que ir atrás dos reforços para dar um time minimamente competitivo para o Fabian Bustos, senão a pressão vai ficar insustentável. Vou trazer também detalhes dessa situação aí, desse pós-jogo do Santos de muita pressão. Mas antes, deixa eu perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. Não? Então é muito fácil, se inscreve, ativa as notificações, todos os dias tem muita notícia para vocês e não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, beleza? Vamos falar do Corinthians, o Corinthians que largou na frente aí nessa Copa do Brasil, 4-0, baita vantagem para o jogo da volta contra o Santos daqui a 3 semanas. E muito em função desse trabalho que o Vitor Pereira vem fazendo nos bastidores do clube em relação aos garotos da base, os miúdos, Quando o Vitor Pereira vai à entrevista coletiva e reclama que se não fossem os garotos o Corinthians ia estar numa situação muito pior, muita gente acabou interpretando que era uma espécie de cobrança para a diretoria por reforços e tudo mais. Mas pelo que eu pude apurar e até conversar sobre esse assunto, foi assim uma realidade que o Corinthians tem que ter. É algo que o treinador tem que trabalhar com a base. E é um pouco da marca do Vitor Pereira trabalhar com categoria de base. Tanto que ele tem assistido os jogos do Sub-20 no Parque São Jorge, tem pedido relatórios dos jogadores do Sub-17 para saber o que está acontecendo e acompanhar de perto o crescimento desses jogadores. O Vitor Pereira, quando chega no Corinthians, ele percebe que os medalhões, os principais jogadores do time não eram para quarta e domingo nesse calendário maluco que tem o futebol brasileiro. Então ele foi dando aos poucos espaço e confiança, principalmente confiança para os garotos mais jovens. E aí quando a gente vê, por exemplo, o Mantuan jogando muito, tendo muita personalidade e tendo muita confiança, tem muito o dedo, a mão ali do técnico Vitor Pereira. Aliás, o Mantuan é uma espécie de xodó do VP, vamos dizer assim, porque ele conversa muito com o Mantuan, puxa de canto, o Mantuan chama ele de mister, aquelas conversas para passar muita confiança, e o Mantuan tem entendido o que é o Corinthians, o que é esse processo. É um jogador, por exemplo, que já jogou de falso 9, já jogou de lateral, já jogou de ala, jogou de ponta e tem feito assim jogos muito bons. Do ponto de vista tático, é um jogador que se entrega muito e o Vitor Pereira tem gostado muito disso, tem observado o trabalho do Mantuan, o crescimento do Mantuan, e também a gente não pode deixar de lado o do Queiroz, que é outro jogador que já vem com uma bagagem um pouco maior assim do que o Mantuan, já tem um histórico, desde o Silvinho, ele já vinha ganhando confiança. O Vitor Pereira também entende que é outro jogador que está tendo uma performance muito grande, e aí ele aproveita para colocar outros jovens jogadores como colocou nessa partida. Mas de fato, se a gente olhar para a figura do Mantuan hoje, um exemplo de sucesso que vem acontecendo ou da ideia que o Vitor Pereira quer implantar cada vez mais forte no Corinthians, que é trazer os jogadores da base, dar força, dar confiança para o jogador acabar te entregando o resultado dentro de campo e você tem mais opções num calendário maluco e num time que tem uma média de idade um pouco mais alta, e aí você pode rodar, descansar os jogadores, como o VP acabou fazendo com o Renato Augusto e o Gil nessa partida contra o Santos, nessa vitória muito grande. Então os miúdos estão assim a todo vapor com o Vitor Pereira e evidentemente o destaque todo, o exemplo a ser seguido é o do Mantuan, que é xodó do VP. Antes de eu falar sobre o Santos e a crise do Santos,
Deixa eu falar da Centauro, porque a Centauro sempre tem uma promoção legal para você. Tem a camisa do Santos, que o torcedor evidentemente está chateado, mas está lá a camisa na vitrine. Tem a camisa do Corinthians também. Eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians, depois dessa vitória, vai se empolgar e vai comprar a camisa do Timão. Ó, e tem 10% de desconto no cupom HERNAN10 para vocês. Aproveita aí, ó, tem o link na descrição, tem QR Code aqui na tela. Aproveita porque a Centauro é show. E o Santos, hein? O Santos vem num processo difícil, né? Essa goleada foi uma goleada assim que derrubou o vestiário, né? Deixou o vestiário muito para baixo. A conversa assim logo depois era muito uma conversa no sentido de palavras duras, de reação, de vexame, de falta de atitude. Então o Santos está tentando se recompor, está tentando juntar os cacos. E há uma pressão evidentemente muito grande em cima de todos, né? No caso dos jogadores de performance, no caso da comissão técnica de um melhor futebol e a diretoria em relação aos reforços. Eu vi muita corneta em cima do técnico Fabian Bustos, muitos torcedores pedindo para sair. Mas aí a pressão seria em cima da diretoria do Santos, que tem trocado muito de treinador e tem trocado muito o estilo do treinador. Vai de Fernando Diniz a Carille e agora Fabian Bustos, que é um técnico estrangeiro com histórico no futebol equatoriano. Então assim, o Santos ele vai ter que melhorar muito em todos os setores para que o time não fique com aquela marca ou aquela cara de que muita gente já está achando que é um time que vai brigar para não cair nessa temporada. Então é um time que precisa se reforçar. Aliás, as conversas vêm acontecendo nos últimos dias entre a direção e a comissão técnica no sentido de olhar o mercado, mapear onde você tem possibilidades, porque o grande problema do Santos é financeiro. Então assim, se não houver essa conversa, né, que já vem acontecendo, mas num sentido mais de realinhar o que o Santos acabou saindo do trilho depois dessa derrota, vai vir muita pressão e aí, inevitavelmente, vai sobrar para a comissão técnica, vai sobrar para o presidente Andrés Rueda, vai sobrar também para o Edu Dracena, que é o homem forte do futebol do Santos, responsável pelo vestiário. O Santos pode desandar se não tiver essa conversa, algo que possa ser alinhado entre diretoria, comissão técnica e jogadores para que o Santos consiga reagir. É poder de reação que o Santos vai ter que ter agora e vai ter que ser essa conversa. Assim vai ser no pós-dia, no dia seguinte, depois dessa dura derrota que muito torcedor achou que foi um vexame perder por 4-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. É um Santos que se vê assim na porta de entrada de uma grande crise e está nas mãos, evidentemente, de todos ali para que o time acabe não entrando nessa situação, porque aí a gente sabe, né? Aquela situação de brigar para não cair e o Santos já passou e tem passado por isso nas últimas temporadas. Vamos ver, existem jogadores que o Santos já está mapeando, o Emmanuel Martinez é um desses jogadores, mas o que pega é a questão financeira com o Barcelona de Guayaquil. Outros também estão sendo observados ali na posição que o Bustos quer, na América do Sul e também aqui no Brasil. Então o Santos vai ter que acelerar esse processo, ou então vai acabar sobrando para o treinador, porque a gente já viu aí muitas cornetas nas redes sociais. Eu quero o seu comentário, torcedor do Santos. Tem que trocar de treinador? Mais uma vez? Tem que melhorar o elenco, evidentemente? Pressão para cima da diretoria? Deixa o teu comentário aqui. E você, torcedor do Corinthians, que acha do xodó do VP, que é o Mantuan, os miúdos que estão fazendo a diferença? Gostaram da vitória, né? Corinthians que segue firme agora para os jogos da Libertadores e também buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Deixa os comentários aqui que a gente vai trocando uma ideia. Se você não se inscreveu, se inscreve. Tá esperando o quê? Tamo juntos todo dia com muita informação aqui no canal. Valeu!